céu. Ah, Senhor meu Deus, meu Pai, usa ela, Senhor meu Deus, cada dia mais na tua presença. Abençoa a vida dela, Pai querido, Pai amado. Abençoa o seu ministério, abençoa o seu chamado. Usa ela através do teu Espírito Santo nessa tarde e fala conosco, Senhor. Abre o nosso coração para que a palavra do Senhor possa entrar e germinar dentro de nós, para que nós possamos sair daqui nessa tarde saciados, Senhor, da tua palavra, ao que nós te pedimos e te agradecemos. E as palmas ao nome santo do nosso Cristo. Aleluia. Só lhe deixa a paz do Senhor. Amém. Amém. A estudadora ele fez, a bispa ele fez. Aleluia, Deus. E Deus me deu a palavra, vou estudar. Mas antes de nós entrarmos na palavra, a pastora, a bispa, olhando ali falando da chuva, e Deus me fez uma pergunta, mas não para mim, porque eu sei a minha resposta. Mas não precisa você me responder, responda para Deus. Aonde você vê Deus na sua vida? Qual é a forma que você consegue olhar e falar assim, eu consigo ver que Deus me ama nisso? Porque eu sempre venho falando, a minha resposta para Deus é a chuva. Então todas as vezes que chove, eu sinto que Deus me ama. Todas as vezes que chove, quando começa a chover, eu sinto o amor de Deus pela minha vida. Mas nessa tarde Deus fala, aonde você me vê na tua vida? Aonde você vê os meus cuidados na tua vida? Mas não precisa me responder, responda para Deus no teu coração. Porque às vezes no dia a dia ele passa tão despercebido. Porque às vezes na correria do dia a dia, nós nem se damos conta quanto Deus nos ama. E às vezes nós questionamos o Senhor e falamos assim, Deus não me ama. Mas é em detalhes, é no mínimo que Deus mostra que te ama. Então para mim, quando chove, Deus me ama. Daí você não gosta do calor, você não gosta do sol, Deus está em tudo. Mas na chuva, é como se a chuva me molhasse e eu sentisse o abraço do amor de Deus por mim. Então nesta tarde o Senhor fala, aonde que você me vê na tua vida? Aonde que você sente o meu amor por ti na tua vida? Seja grata a Deus. Ah, está chovendo. Ah, tá sol. Ah, tá chovendo, não vou. Ah, hoje tá frio, vou assistir um filme com pipoca. Olha os cuidados de Deus, o amor de Deus pelas nossas vidas. Amém? Vamos se colocar de pé e ver essa palavra. Abra as nossas Bíblias. Livro de Daniel. Aleluia, Deus. Livro de Daniel, capítulo 4. Verso 37. Se eu fosse embora agora, Deus já falou comigo. Deus já confirmou nos louvores, nas oportunidades. Deus ele já confirmou tudo que ele tinha para falar, ele já falou comigo. Mas precisamos da cerejinha do bolo, que é a palavra. Livro de Daniel, capítulo 4, verso 37. Que diz: Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam em soberba. Vou repetir. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Amém?
Pode se assentar. Aleluia. Para nós entendermos um pouquinho o que Nabucodonosor quis dizer com isso, nós vamos voltar à passagem. E a Bíblia vai nos dizer que o rei mandou chamar jovens, mandou convocar, mandou trazer ao palácio jovens lindos, bonitos, sábios, formosos, sem defeitos, para estar ali no palácio com ele. Ali então acontecem muitas coisas, inclusive a troca de nome. Então o eunuco começa a trocar o nome de Daniel, começa a trocar o nome dos jovens, porque ali no palácio tinha que ter um nome diferente. E Deus fala nessa tarde, independente do lugar que você está, pode ser trocado o teu nome, mas que não seja trocado o teu caráter, mas que não seja trocado a tua raiz, a tua essência. Então ali começou a acontecer muitas coisas, e no meio daquelas coisas que foram acontecendo, o rei ele ergue uma estátua de ouro. E essa estátua de ouro, ela tem uma altura de 60 covados e sua largura de 6 covados. Ou seja, eu estudando vi que era de 27 metros de altura por 2,70 metros de largura, muito alto. E ali o rei ele faz um decreto. Ele fala, olha, convide todos, exatamente todos, dos maiores aos menores, dos menos importantes aos mais importantes da província. Eu quero que convide todos para a nossa consagração à estátua. E ali então se fez. E ali então se reuniu do pequenino ao maior, do desconhecido ao conhecido na província, ali no palácio, para a consagração, para adorar e para louvar aquela estátua. E ali então, no meio daquela multidão, imagino eu, uma multidão muito grande, muitas pessoas, milhares de pessoas, para se prostrar e adorar aquela estátua, o rei dá uma ordem. Então o porta-voz do rei começa a anunciar, começa a gritar e fala, olha, ao som da buzina, ao som ali dos instrumentos, é dada uma ordem que quando for tocado, que quando você ouvir o som dos instrumentos, o som das buzinas, você pega e você vai se prostrar e você vai adorar a estátua que o rei fez. E assim foi feito. Mas 3 jovens não adoraram, porque foi mudado o nome, mas não o caráter. O rei que mudou o nome, mas não mudou a tua essência. Então eles não se prostram. E um dos eunucos, indignado com aquela situação, vai lá dedurar para o rei. Olha, rei, foi dada uma ordem para que todos aqueles que estão aqui presentes, sem mais nem menos, sem exceção de ninguém, adorassem a tua estátua. Porém, 3 jovens, 3 judeus não adoraram a tua estátua, não se prostraram. Então o rei manda chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E na presença do rei, o rei pega e fala, olha, é o seguinte, eu não sei por que vocês fizeram isso. Não sei se é de propósito, não sei se é de pirraça. Mas se vocês estiverem preparados agora, ao som da trombeta, ao som das buzinas, ao som dos instrumentos que eu lhe dei uma ordem, por decreto, vocês vão se prostrar e vocês vão adorar a minha estátua. Porque para mim isso é uma afronta. Porque para mim isso é uma desfeita muito grande. Mas um dos moços virou para o rei e falou assim, olha, eu não vou adorar. Eu não vou me prostrar. E rei, é o seguinte, eu não preciso te dizer o porquê eu não vou adorar, porque nós não iremos se prostrar. Mas nós não vamos. Nós adoramos a um Deus que está no céu. Nós não iremos se prostrar. E Deus fala nesta tarde. Qual é a situação que você tem vivido na
tua vida e que tem te forçado a se prostrar diante dela. Uma guerra espiritual, a qual está te fazendo entregar os pontos, ou uma luta no casamento, ou uma luta no lar, ou no trabalho. Foi falado aqui, a porta está fechada, e tem te feito querer parar, querer desistir, querer renunciar ao Senhor. Porque hoje em dia nas igrejas estão assim: ah, Deus não me escuta, Deus não me atende, não é da minha maneira, eu não quero mais ir para a igreja, eu não quero mais adorar esse Deus, eu não sei o que eu estou indo fazer na igreja porque tudo tão errado. Tem um louvor que fala assim: quando eu olho para o meu passado, eu vejo que hoje está tudo errado. E é verdade, porque às vezes a pessoa está na igreja para uma mudança, para uma libertação, para uma cura, para uma conquista, para Deus transformar e ver que está tudo do mesmo modo. E começa a lembrar do passado, começa a lembrar das coisas do mundo e ver que lá no mundo estava melhor. Eles não se dobraram, não se prostraram, não adoraram a imagem. Então o rei pegou e disse, porque naquela época a ordem que não, a pessoa que não adorasse, que não se dobrasse, que não se prostrasse, a estátua fosse lançada na fornalha de fogo ardente. Então o rei muito se enfureceu, o seu semblante mudou, e ele deu uma ordem: aqueça 7 vezes mais. De tal modo que aqueles que lançaram Sadraque, Mesaque e Abednego naquela fornalha, chegando na porta, já morreram queimados. Mas o rei mal sabia que lá no reino de Deus, o número 7 é a perfeição. E que ele mal sabia que ele colocando aquele forno 7 vezes mais aquecido, ele estava invocando a perfeição e a presença de Deus para aquele lugar. Tanto que quando o rei viu aqueles jovens andando dentro daquela fornalha, rapaz, e viu 4, onde veio foi 3, rapaz, e falou: olha, quantos que nós colocamos lá dentro? E os seus servos falaram: olha, rei, foram 3. E o rei rapidamente se levanta e fala: mas eu vejo 4. E o 4 é semelhante ao Filho do Homem. Por quê? Porque ele invocou a presença do Senhor. Porque ele chamou para o real, o espiritual. Então Deus enviou o teu anjo para andar ali com os seus filhos, com os seus servos, porque foram leais, foram fiéis ao Senhor. Aleluia. Então ali, quando aquele jovem sai, presta atenção, quando aquele jovem sai dali, todos que estavam ali começam a analisar, começam a ver os jovens, mas não cheira queimado, mas não tem nada de queimado, não cheira fumaça. Então o rei, rapaz, pega, levanta e fala: verdadeiramente, este é o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Presta atenção, o rei fala: verdadeiramente, este é o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei, ele reconheceu que Deus era na vida dos jovens, mas não pegou para si. Porque às vezes nós olhamos para a irmã e falamos assim: nossa irmã, Deus foi contigo, Deus salvou o teu neto, Deus deu vida para o teu neto, glória a Deus por isso, mas eu não quero esse Deus. Mas eu não quero ser desse Deus. Nossa pastora, Deus foi na tua vida, Deus curou, Deus libertou, Deus transformou. Eu vejo Deus na tua vida, mas eu não quero esse Deus. É assim os dias de hoje. Nada muda, nada é diferente da palavra. Nós estamos vivendo dentro da Bíblia, a todo tempo, a todo momento. Então o rei ali, ele exalta o nome do Senhor pelos jovens, mas não pega para si. Não fala: eu vou adorar esse Deus também, porque eu vi que Deus é real. Porque eu vi que Deus é fiel com vocês. Vocês se submeteram a entrar numa fornalha 7 vezes mais. Não foram queimados. Mas eu não quero. Eu prefiro os meus deuses. Eu prefiro viver do jeito que eu estou vivendo.
Eu não quero ser transformado, eu não quero ser libertado, eu não quero ser curado. Eu não quero nascer de novo. Eu prefiro viver da maneira que eu vivo. Deus é contigo, Deus é na tua vida, mas deixa eu quieto do jeito que eu estou. É assim que nós ouvimos, que nós vemos, que nós assistimos no dia a dia das pessoas. Então ali, o rei, passando esse capítulo, essa parte ali do palácio, o rei ele tem um sonho. Aleluia, Jesus. E esse sonho, ninguém soube decifrar. Só que o rei se lembrou de Daniel e mandou chamar. Daniel, só você sabe decifrar os meus sonhos, esses enigmas que eu tenho, porque Deus é contigo. Então, Daniel, é o seguinte, nós vamos entrar lá no versículo 10. O rei ele começa a falar os sonhos e as visões para Daniel. Eram assim as visões da minha cabeça. Na minha cama eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia essa árvore e fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e foi vista até aos confins da terra. A sua folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves dos céus faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. Estava vendo isso nas visões da minha cabeça, na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente e dizendo assim: derribai a árvore e cortai os ramos, e sacuda as suas folhas, e espalhai o seu fruto. Afugentem-se os animais debaixo dela, e as aves dos seus ramos, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, e seja molhado o orvalho do céu, e a sua porção seja como os animais na grama da terra. Seja mudado o teu coração, para que não seja mais coração de homem, e seja dado coração de animal, e passem sobre eles 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigiadores, e esta ordem por mandato dos santos, a fim de que conheçam os viventes, que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer, e até o mais baixo dos homens constitui sobre eles. Então, quando o rei ele conta esse sonho para Daniel, ele começa a ficar perturbado. Ele turba o teu coração e os teus pensamentos. Daniel ele se cala ali durante 1 hora, conversando com Deus. E Deus ali dá uma interpretação para Daniel. Porque às vezes Deus manda a gente falar algo para os grandes e nós não queremos. Porque às vezes Deus fala assim: vai lá e dá uma palavra de exortação. Vai lá e fala que não é desta maneira. Vai lá e fala que não está andando conforme o meu coração. E nós se fechamos. Nós temos medo. Nós se calamos diante disso. Mas Deus fala nesta tarde: abra a tua boca e fala. Abra a tua boca e fala. Porque quem te justifica sou eu. Porque se você não quiser falar, outro vai falar. Mas que vai ser dado o recado ao grande, vai ser dado. Porque hoje em dia os altares estão assim. Os altares estão quebrados dentro da casa do Senhor. E aí Deus usa o pequenininho para chamar a atenção do grande, para entregar uma palavra a qual o Senhor está mandando. E muitos hoje, a palavra do Senhor está falando: desça do meu altar, porque o meu altar é santo. E aí os pequenininhos não querem falar, tem medo. Ah, Deus, eu não vou falar, porque eu não sou ninguém, porque fulano é conhecido, porque fulano viaja, porque fulano prega muito. Deus, eu não vou falar. E Deus está falando: fale, abra a tua boca, porque quem te justifica sou eu. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia a Deus! Aleluia! Daniel ali, sendo sempre fiel ao rei, ele então começa a dar a interpretação do sonho,
que se encontra também no capítulo 4, no verso 20, que diz: a árvore que viste, que cresceu e que se fez forte, cuja altura chegava até o céu, e que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas e o seu fruto abundante, e em que para todos havia um mantimento, debaixo da qual moravam os animais do campo, em cujos ramos habitavam as aves do céu. És tu, ó Rei, que cresceste e te fizeste forte. A tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. E quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo que descia do céu, e que trazia, cortai, e que dizia, cortai a árvore, e destrua, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ele 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá sobre o rei, meu Senhor. Serás tirado de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer ervas como os bois, e se fará molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem ele quer. E quanto ao que foi dito, que deixaste tronco com raízes da árvore, o teu reino voltará para ti. Depois que tivestes conhecido que o céu reina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e desfaze o teu pecado pela justiça e as tuas iniquidades usando de misericórdia para com os pobres. E talvez se prolongue a tua tranquilidade. Todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Esta é a interpretação do sonho que ele teve. Então Daniel, ele pega e fala: olha rei, é o seguinte, Deus vai te tirar do meio dos homens, e Deus vai fazer você comer com os bois. E talvez o rei, olhando aquilo por dentro, deve ter pensado: ah, mas jamais isso. Isso não existe. Jamais. E Daniel ainda clama: olha rei, é o seguinte, se eu fosse o Senhor, eu usava de misericórdia com os pobres, eu fazia algum feito para perdoar os meus pecados, para que o Senhor ficasse tranquilo. Mas rei é rei. E rei nunca está errado. É o que nós pensamos, é o que nós achamos. Então se passaram 12 meses. Depois desse sonho, depois dessa interpretação, depois desta revelação. Se passaram 12 meses. E o rei ali passeando no palácio, no pátio, ele bate no teu peito e ele fala: eita, olha o meu palácio, olha o que eu fiz, olha o que eu conquistei, olha o que eu ergui. Se não fosse eu, é tudo eu. E do alto do céu então sai uma voz e fala: Rei Nabucodonosor, Rei Nabucodonosor, passou de ti o teu reino. E dali então Deus desce uma demência sobre a vida de Nabucodonosor. Por quê? Porque ele se cresceu. Às vezes eu olho, Daiane, olho para algumas pessoas e falo assim: meu Deus, mas era tão saudável, agora está tão louco. Meu Deus, mas era tão sábio, agora está falando nada com nada. Meu Deus, mas não era assim. E a maioria das vezes você pode ver que quando jovem era de um jeito, mas que quando velho ficou louco. É internado em algum hospício. Tem pessoas de idade que comem fezes,
animais. E às vezes nós olhamos para essas pessoas e falamos assim: nossa Deus, por quê? Misericórdia desse povo, Senhor. Mas não sabemos como que foi a vida daquela pessoa. Não sabemos como é que foi a conduta daquela pessoa. Então o rei, ele virou um bicho. Nossa, Daiane, ele virou um bicho mesmo, físico? Ele virou uma pessoa demente, que foi morar no meio do mato e que comia aquilo que os bois comiam. Ele ficou com uma demência. Ele virou um bicho, ele virou um animal. Por falta de cuidados, cresceram pelos sobre seu corpo. Ele andava nu. Ele andava de 4 e nu, no meio do mato. E depois as pessoas falam assim: ah, mas Deus não humilha ninguém. Todos aqueles que estavam no palácio viram como que ficou o rei. Esteve presente diante do rei e viram que ele virou um animal, ele virou um bicho, ele ficou com demência. Viu que ele já não estava mais em si e abriu mão. E às vezes nós também olhamos para essas pessoas no dia de hoje e queremos abrir mão. Não queremos mais cuidar. Sabe por que o rei, ele virou um animal? Porque ele quis ser mais que Deus. Por causa do orgulho que estava em teu coração. Ele se sentiu orgulhoso por tudo aquilo que ele havia feito, por tudo aquilo que ele havia conquistado. Porque às vezes para nós está tudo tão bem. Ah, nós compramos uma casa, comprei um carro, um trabalho bom, minha família está bem. Ah, se não fosse eu, ou se não fosse eu na igreja, ou se não fosse eu na vida do irmão. Ah, porque o irmão está passando fome, se não fosse eu levar uma cesta básica. Ah, porque o irmão está doente, se não fosse eu levar lá no hospital. Ah, porque fulano está doente, porque fulano está enfermo, porque fulano precisou de uma gasolina. Se não fosse eu, o orgulho. E a palavra do Senhor vai nos dizer, no livro de Provérbios 29, 23, diz: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Nesta tarde Deus fala para nós. Não é só para vocês, porque a palavra corta aqui primeiro. Sejais humildes. Independente do cargo que você tem. Independente da posição que o Senhor te colocou. Foi o Senhor que colocou. Independente da mesa que você irá sentar aqui, porque o Senhor vai permitir você sentar. Seja humilde. Porque hoje o que nós mais vemos é: eu sou bispo, eu sou bispa, eu sou. Ah, Deus me deu uma igreja, é minha. Ah, Deus me deu um coral de louvor para reger, é meu. Ah, Deus me deu um dom da cura, é meu. Porque se não fosse eu orar, não era curado, não era liberto, não era transformado. Esquece que Deus está acima de tudo. Então durante 7 anos, a Bíblia vai falar 7 tempos. Na verdade não sabemos se foi 7 meses, se foi 7 anos. Mas vamos dizer que foi 7 anos. Que o rei ficou assim desse jeito. Um rei ficou desse jeito, 7 anos. E ali se cumpriu a palavra do Senhor. Então quando o rei ele volta à sua consciência, nós temos que entender que na nossa vida tudo é um processo. Que na nossa vida nós temos um processo de perda, de conquista. Que na nossa vida nós temos um processo de loucuras e de sã consciência. E que no nosso momento de sã consciência nós temos que entender que há um Deus que merece toda a honra e toda a glória. Então quando o rei ele volta à sua consciência, ele pega e ele começa a glorificar o Senhor. O rei ele abandona aqueles deuses. O rei então ele começa a adorar ao único e verdadeiro Deus. O rei então ele dá um decreto e fala: eu estou adorando ao Deus de Sadraque, de
de Mesaque, de Abednego. Eu estou adorando ao Deus de Daniel. E as pessoas do palácio começam a questionar. Mas rei, e os deuses? Mas rei, e o Deus tal? E o rei vira e fala assim: não existe. Nunca existiu. Talvez aquelas pessoas ficassem indignadas com o que o rei estava falando. E o rei dá um exemplo da sua própria vida. E fala: veja o que Deus fez comigo 7 anos. Vocês acham que Deus não é Deus? Vocês acham que Deus não existe? Deus abateu a minha carne, me humilhou, me mostrou que Ele está acima de todas as coisas. Para que hoje eu pudesse ser humilde, reconhecer que Deus é Deus na minha vida, Deus no céu, Deus na terra, Deus entre as nações. E talvez muitos não tivessem gostado daquilo que o rei estava falando. Porque a palavra, a revelação do sonho, diz que a árvore ela foi cortada, mas que a raiz ficou. Por quê? Porque ele voltaria para teu lugar na hora certa, no tempo certo. E Deus fala nesta tarde que se for preciso arrancar dos altares, eu vou arrancar. Porque nesta tarde o Senhor fala que tem muitos altares quebrados. Muitos já não me adoram. Muitos adoram o teu próprio eu. Muitos se cresceram diante daquilo que eu dei, diante daquele dom que eu dei. Mas o dom eu não tiro. Mas a minha presença já não carrega mais. Então eu vou tirar. Então eu vou começar a bater. O Senhor fala: não se espante com o que virá. Não se espante com aquilo que vocês irão ver. Porque vocês irão ver, o Senhor fala. O Senhor fala: Deus, quando vocês olharem, não é para vocês falar: Deus, mas por quê? Mas como que isso aconteceu? O Senhor está falando: eu vou colocar espírito de loucura. Eu vou começar a mostrar que o verdadeiro Deus sou eu. Que o verdadeiro Deus tem que ser adorado nos altares sou eu. Mas não estão sendo, porque os orgulhosos estão subindo nos meus altares. Porque nos meus altares tem soberbos. Porque se venderam, rapaz. Estão fazendo aliança, rapaz. E eu não sou nisso, rapaz. Então eu vou começar a mostrar. Rapaz, não se vergonhe. Porque às vezes quando nós olhamos, nós se sentimos envergonhados por causa da presença, por causa da palavra, porque também somos cristãos, porque também estamos no mesmo barco. Mas Deus fala: já não anda mais comigo faz tempo, já não carrega mais a minha presença faz tempo. Os orgulhosos estão se crescendo nos meus altares, mas antes do grande avivamento, diz o Senhor, eu não descerei antes de limpar os altares na terra, porque só irá subir a verdadeira igreja, o verdadeiro coração que me adora em espírito e em verdade. E nessa noite, o Senhor fala assim: precisou Deus tirar um rei do trono e colocar no meio de um mato para reconhecer que Deus era Deus. Mas Deus também tirou um pequeno do meio do mato, de trás das malhadas, e veio sentar lá no trono. E Deus fala nesta tarde: quem você é? Você é o rei que vai sentar lá no mato? Ou você vai sair do mato para sentar no trono? Porque Nabucodonosor foi tirado do reino, foi tirado do trono para sentar lá no meio do mato. Viver como bicho. E Davi foi tirado lá de trás das malhadas, no meio do mato, para sentar no trono. Rei Sharamanai foi rei, porque foi humilde. O Senhor fala: quem é você nesta tarde? Você é orgulhoso, ou você é humilde de coração na minha presença? Vamos se colocar de pé,
Aleluia. Glória a Deus. Júlia, vem louvar para nós encerrar rapidamente.